Existem lugares esquecidos pelo tempo, onde o passado insiste em permanecer vivo e os segredos se escondem nas sombras. Ruínas abandonadas, construções que rangem sozinhas, vozes que surgem do nada e presenças que parecem observar cada movimento. Neste vídeo, você será levado a territórios onde a lógica falha e o inexplicável se manifesta. Cada passo, cada som, cada sombra carrega uma história que o tempo tentou apagar, mas que ainda permanece à espreita, esperando para ser descoberta. Prepare-se para sentir o frio na espinha, ouvir o que não deveria ser ouvido e questionar tudo o que acredita saber sobre o medo. Então sente-se, respire devagar e escute atentamente, e veja se consegue suportar o terror urbano. As vozes do Parque do Cocó. O Parque do Cocó, em Fortaleza, é o maior parque urbano do Ceará e um dos maiores do Brasil. Com suas trilhas densas, manguezais e árvores centenárias, ele é um refúgio para quem busca contato com a natureza. Mas à medida que o sol se põe, o parque revela um lado que poucos conhecem. Durante o dia, é um espaço de lazer e convivência. Mas à noite, o silêncio absoluto é quebrado por sons que não pertencem a este mundo. Visitantes e moradores relatam ouvir vozes indistintas entre as árvores, risadas que surgem do nada e sussurros que desaparecem com o vento. Alguns afirmam ter escutado seus nomes sendo chamados, em tons baixos, graves e frios, como se alguém invisível estivesse observando cada movimento. A história do parque remonta a ocupações antigas. Antes de ser transformado em área de preservação, a região abrigava pequenas comunidades que desapareceram misteriosamente ao longo do tempo. Algumas teorias sugerem que os ecos dessas vidas passadas ainda vagam pelo mangue, misturando-se ao vento e ao som da água, criando sussurros que confundem os visitantes. Moradores antigos relatam que, há décadas, aqueles que caminhavam sozinhos à noite voltavam em estado de choque, descrevendo sombras que pareciam segui-los e vozes que repetiam ordens ou chamavam por nomes que eles jamais deveriam ouvir. Alguns testemunhos são aterradores. Uma jovem disse ter sentido mãos invisíveis tocando seu braço, enquanto caminhava por uma trilha deserta. Um homem relatou ouvir passos idênticos aos seus, mas não havia ninguém por perto. Policiais ambientais confirmam que o parque é deserto à noite e que não existem registros de animais grandes o suficiente para produzir tais sons. Pesquisadores sugerem que a acústica peculiar do manguezal amplifica sons naturais, mas essa explicação parece insuficiente diante de relatos tão consistentes e perturbadores. O Parque do Cocó é também cenário de desaparecimentos temporários. Pessoas que entram e seguem por trilhas isoladas, às vezes retornam horas depois, desorientadas, sem memória do que aconteceu nesse intervalo. A sensação de ser observado e o frio súbito na espinha são comuns. Para alguns, a experiência é apenas um alerta. Respeite o parque à noite. Para outros, é um vislumbre de algo que desafia a lógica e a ciência. Caminhar pelo Parque do Cocó à noite é um desafio à coragem. Cada passo ecoa no silêncio. Cada árvore parece esconder algo que observa. Os sussurros e passos podem ser ecos do passado ou presenças invisíveis que se recusam a abandonar o lugar. E enquanto você caminha, talvez seja melhor prestar atenção, porque cada som pode estar mais perto do que imagina. E cada sombra pode não pertencer a este mundo. O casarão mal-assombrado de Água Verde. Nas margens da CE 060, a apenas 41 quilômetros de Fortaleza, encontra-se um casarão que desperta curiosidade e medo. O Casarão de Água Verde, em Guaiúba. Sua fachada imponente esconde um interior decadente, com paredes que rangem, tetos baixos e corredores estreitos que parecem guardar segredos do passado. Cada porta parece conduzir a uma história sombria. Cada sombra parece ter vida própria. Construído no século XIX, durante o auge da produção cafeeira no maciço de Baturité, o casarão já foi lar de famílias tradicionais da região. Mas sua história é marcada por tragédias. Relatos contam que escravos foram trancados na senzala e morreram de varíola. Crianças escravas perderam a vida vítimas de maus tratos e o proprietário da fazenda teria sido assassinado por um inimigo político.
Cada tragédia deixou rastros invisíveis, impressos nas paredes e no chão rangente, dando ao local fama de mal-assombrado. Ao longo das décadas, o casarão testemunhou acontecimentos inexplicáveis. Visitantes relatam ouvir sussurros vindos de cômodos vazios, passos em corredores onde ninguém caminha e lamentos que se confundem com o vento. Alguns afirmam ter visto vultos desaparecerem atrás de portas fechadas, ou janelas que rangiam sozinhas. Um episódio emblemático envolveu um homem chamado Maradona, que apareceu de repente para guiar curiosos pela propriedade, contando histórias sobre os antigos donos. Após mostrar a casa, ele desapareceu na mata com seu cachorro, deixando os visitantes aterrorizados. Moradores afirmam nunca ter visto aquele homem antes. A própria arquitetura contribui para o clima de mistério. Passagens estreitas, escadas rangentes e cômodos escondidos criam um labirinto que confunde os sentidos. Ao caminhar pelo casarão, é comum sentir-se observado, ouvir ecos de passos que não existem e sentir arrepios inexplicáveis. A casa, abandonada desde reformas mal concluídas em 1990, mantém a aura de abandono e perigo. A duplicação da CE 060 contornou o casarão, preservando sua estrutura, mas deixando-o isolado entre duas pistas, como se estivesse à margem do tempo. Além das aparições e sons misteriosos, há quem acredite que o casarão guarda tesouros escondidos ou registros de rituais secretos. Moradores antigos da região relatam que durante a noite luzes aparecem nas janelas sem explicação e sombras se movimentam no interior, ainda que o imóvel esteja completamente desocupado. Pesquisadores e aventureiros que investigaram o local nunca encontraram respostas definitivas, mas o clima de suspense permanece, atraindo curiosos e amantes do paranormal. Hoje, o Casarão de Água Verde é um monumento ao mistério e ao medo. Sua história mistura fatos documentados com relatos que desafiam a razão. Quem passa pela estrada e se aproxima da construção sente a atmosfera pesada, o frio súbito na espinha e a sensação de ser observado. Cada parede, cada corredor e cada cômodo parecem sussurrar histórias de dor, desaparecimento e segredos enterrados no tempo. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que realmente habita aquele lugar, e talvez seja melhor assim. O mistério da Gruta de Ubajara. No coração da Serra da Ibiapaba, no sertão úmido e frio do Ceará, repousa um corte profundo na pele da terra, a Gruta de Ubajara. Para os que a visitam, é apenas uma atração turística, adornada por estalactites e iluminada por refletores estrategicamente colocados. Mas para os que escutam, para os que sentem, a gruta é algo mais. É algo vivo. A Gruta de Ubajara é uma caverna localizada no município de Ubajara, Ceará. Fica dentro do Parque Nacional de Ubajara e é formada por rochas calcárias. O acesso à gruta é feito somente através da Trilha dos Cafundós, que só pode ser percorrida com guia credenciado e a pé, em meio à mata da Serra da Ibiapaba. A trilha tem um total de 12 quilômetros de distância, ida e volta, sendo 500 metros de passeio dentro da gruta. O percurso completo dura em média 7 horas. A gruta é composta por 9 salões, sendo que apenas 420 metros estão abertos à visitação. Os outros 300 metros estão atualmente reservados apenas a pesquisadores. Os diversos salões foram batizados com nomes alusivos às figuras que as formações representam. No entanto, a Gruta de Ubajara é mais do que um simples ponto turístico. Ela é envolta em mistérios e lendas que atravessam gerações. Uma das histórias mais intrigantes é a da Índia da Gruta, uma mulher indígena de beleza sobrenatural que possuía poderes paranormais concedidos pela própria caverna. Dizem que todos que se aproximavam dela eram seduzidos por sua beleza e hipnotizados por seus poderes. À medida que ela se aprofundava na gruta, caminhando cada vez mais fundo, era seguida pelos enfeitiçados. Assim, as fendas da caverna se fechavam, prendendo-os para sempre em seu interior. Outra lenda fala sobre um longo corredor subterrâneo que se estende da Gruta de Ubajara até o povoado de Alto Alegre. Esse corredor seria um suspiro da terra, uma passagem secreta que conecta mundos diferentes. Moradores antigos
Acreditam que os piagas, pajés, utilizavam esse subterrâneo em rituais místicos, aumentando seu valor religioso e espiritual. Além das lendas, há relatos de fenômenos inexplicáveis dentro da gruta. Visitantes afirmam ouvir sussurros vindos das profundezas, passos que ecoam sem origem aparente e uma sensação de frio súbito, mesmo em dias quentes. Alguns juram ter visto sombras se movendo nas paredes iluminadas, como se a própria caverna estivesse viva, observando-os. O Parque Nacional de Ubajara, onde a gruta está localizada, é o menor parque nacional do Brasil, com uma área de 62,69 km². Ele abriga uma rica biodiversidade, com fauna e flora típicas da Caatinga e da mata úmida da Serra da Ibiapaba. Além da gruta, o parque possui diversas trilhas, cachoeiras e mirantes, que atraem turistas em busca de aventura e contato com a natureza. A Gruta de Ubajara continua a ser um enigma, desafiando a razão e alimentando a imaginação de todos que se aventuram em suas profundezas. Será que as lendas são apenas histórias contadas ao redor da fogueira? Ou há algo mais, algo que a ciência ainda não conseguiu explicar? A resposta permanece oculta nas sombras da gruta, esperando para ser descoberta por aqueles corajosos o suficiente para enfrentá-la. O misterioso cemitério de Pedras Compridas. À beira-mar, em Icaraí de Amontada, no litoral do Ceará, repousa um local que poucos ousam visitar, o cemitério de Pedras Compridas, também conhecido como Cemitério de São Serafim. Um terreno aparentemente comum, com cruzes de madeira e túmulos antigos, mas envolto em histórias de desaparecimentos, mortes misteriosas e fenômenos que desafiam a lógica. O cemitério começou a ser utilizado em 1888, quando um corpo desconhecido foi encontrado na areia e sepultado ali. Desde então, o local ganhou fama por receber sepultamentos que não estão oficialmente documentados, mantendo registros confusos e lacunas na história de quem foi enterrado ali. Moradores locais afirmam que, mesmo durante o dia, é possível sentir uma atmosfera pesada, como se o próprio vento carregasse ecos do passado. À noite, o cemitério transforma-se em um cenário ainda mais sombrio. Caminhar entre as lápides de madeira gastas pelo tempo é sentir-se observado, ouvir passos que não pertencem a ninguém e perceber sussurros que parecem vir do nada. Há relatos de turistas e moradores que, ao se aproximarem do local, sentiram arrepios intensos e ouviram vozes chamando seus nomes, embora não houvesse ninguém por perto. Algumas lendas falam de aparições de pessoas vestidas de branco, que vagam entre as sepulturas, algumas com expressões de dor, outras com olhares vazios e silenciosos. Outros relatos mencionam vultos que desaparecem ao serem encarados, ou sombras que se movem de maneira autônoma, mesmo sem iluminação ou vento. Tudo isso reforça a sensação de que o cemitério não é apenas um lugar de descanso, mas um ponto onde o tempo e o espaço parecem se dobrar e onde algo invisível ainda observa os vivos. Pesquisadores e historiadores que visitaram o local registraram achados curiosos, roçadas antigas expostas, objetos abandonados junto aos túmulos e sinais de sepultamentos irregulares. Muitos destes vestígios foram documentados, mas nunca totalmente explicados, criando uma aura de mistério que mistura fatos históricos com acontecimentos inexplicáveis. Além das histórias de aparições, o cemitério de Pedras Compridas também é conhecido por relatos de desaparecimentos temporários. Pessoas que visitaram o local à noite afirmam ter se perdido entre as sepulturas, retornando desorientadas, com sensação de que algo ou alguém as conduziu, ou mesmo que o tempo passou de maneira diferente, como se fossem presas em um limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Hoje o cemitério permanece isolado, protegido pela vegetação costeira e pelo som constante das ondas. Aqueles que passam por Icaraí de Amontada e se aproximam do local sentem a presença do passado e do inexplicável, misturando histórias reais com a sensação de que a morte ainda não abandonou aquele espaço. Cada túmulo, cada cruz de madeira, cada sombra ao cair da noite parece carregar um segredo antigo, pronto para revelar a quem ousar olhar com atenção.
O cemitério de Pedras Compridas não é apenas um ponto histórico. É um lugar onde o passado encontra o presente, onde histórias de desaparecimentos, ossadas e aparições se entrelaçam, desafiando a lógica e convidando os vivos a respeitar os mistérios que ali permanecem ocultos. A cidade fantasma de Cocossi. No sertão dos Inhamuns, em Parambu, repousa um lugar que o tempo parece ter esquecido, a cidade fantasma de Cocossi. Um distrito que já foi um próspero povoado, hoje é apenas um amontoado de casas abandonadas, ruas desertas e construções em ruínas que sussurram histórias de desaparecimento e abandono. Cada parede desmoronada, cada porta caída, parece carregar os ecos de vidas que desapareceram sem explicação. Cocossi surgiu como um pequeno município independente e por décadas foi centro de comércio e atividades agrícolas. Sua igreja, ainda preservada, é o único imóvel que mantém a arquitetura original, testemunha solitária de uma população que desapareceu aos poucos. O declínio começou com a migração para cidades maiores, crises econômicas e eventos naturais que castigaram a região. Hoje, o que resta são ruas vazias e casas silenciosas, com janelas quebradas que parecem olhos observando os poucos visitantes que ousam entrar. Mas a cidade fantasma de Cocossi não é apenas um cenário de abandono. Ela carrega relatos de fenômenos inexplicáveis. Moradores antigos e visitantes afirmam ouvir vozes vindas das casas desabitadas, passos nos quintais e portas que rangem mesmo sem vento. Alguns juram ter visto figuras encapuzadas atravessando ruas desertas, desaparecendo em meio às sombras, enquanto outros relatam a sensação de serem seguidos por presenças invisíveis. Os fenômenos mais intrigantes ocorrem à noite, quando a escuridão parece engolir o lugar. Aqueles que caminham pelas ruas sentem arrepios e frio súbito, mesmo nas noites quentes do sertão. A igreja, silenciosa e imponente, mantém velas que, segundo relatos, se acendem sozinhas, iluminando figuras que não deveriam estar ali. Pesquisadores que visitaram o local registraram evidências de ocupações recentes, objetos movidos e marcas estranhas nas paredes, mas nenhuma explicação concreta foi encontrada. A cidade também é conhecida por histórias de desaparecimentos temporários. Pessoas que se aventuraram a explorar o interior das casas abandonadas afirmam ter perdido a noção do tempo, retornando horas depois sem conseguir explicar onde estiveram. Alguns relatos mencionam que o som de cantorias antigas, risadas infantis e cânticos religiosos ecoa pelas ruas, como se a vida do passado ainda tentasse se manifestar no presente. Hoje, Cocossi permanece isolada, cercada por matas e estradas pouco frequentadas. Sua atmosfera é marcada pelo silêncio absoluto, interrompido apenas por sons que não pertencem ao mundo real. Cada ruína, cada parede caída e cada sombra que se projeta ao luar alimentam o mistério, lembrando que nem todos os lugares se rendem ao tempo. A cidade fantasma de Cocossi não é apenas um testemunho do abandono, é um enigma. Um lugar onde o passado insiste em permanecer, onde desaparecimentos, sombras e vozes sem origem desafiam a lógica e onde a linha entre o real e o sobrenatural se torna tênue. Para aqueles que ousam explorar, resta apenas a certeza de que algumas histórias não estão prontas para serem contadas e que a própria cidade parece vigiar cada visitante, em silêncio, à espera de novos segredos para guardar. Você ouviu vozes, sentiu o frio de presenças invisíveis e percorreu lugares onde o tempo não cura, apenas guarda segredos. Ruínas, sombras e histórias que o mundo tenta esquecer continuam à espreita, observando cada movimento. Lembre-se, o desconhecido não desaparece. Ele permanece silencioso, esperando o próximo a cruzar seu caminho. Se você ainda sente o peso dessas histórias, então sabe o que é enfrentar o verdadeiro terror urbano. E agora, queremos ouvir você. Qual estado do Brasil você quer que eu explore no próximo vídeo? Comente abaixo suas ideias e ajude a escolher os próximos mistérios.